Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso Rede Social Entrevista. Chegamos a número 13. São 13 entrevistas, 13 materiais que estão alimentando você e com certeza você tem aprendido bastante. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos. Hoje a gente vai conversar com a Vanessa, que é proprietária da Valentina Cakes. Mas antes, eu preciso falar dos nossos apoiadores. Começando pela Barbearia do Galo. Se você quer ter estilo, cuidar do seu visual, Barbearia do Galo. E também quem gosta de andar estiloso, gosta de andar com um carro sempre limpo e bem cuidado. Então você precisa conhecer a Talento Car Lavagem Automotiva. Olha, quem gosta de comer bolos de qualidade, seja no café da manhã ou no café da tarde, precisa também dar uma passada na fábrica de bolos Vó Alzira de Caieiras. Lá você vai encontrar os bolos que fazem o sabor ser cada dia maior e também melhor. E como eu falei no episódio anterior, nós temos um novo parceiro. Na verdade, são dois. Nós temos a Academia do Ti Personal, Estúdio Ti Personal, onde você vai cuidar da sua saúde e também vai cuidar da sua estética. Se você quer crescer, conheça a Ti Personal e a nossa nova parceria Mr. Fit Home Caieiras, onde você vai se refrescar e estará sempre hidratado. Agora sim, nós vamos conhecer a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista. Peraí, Vanessa ou Valentina? Daqui a pouco a gente vai descobrir qual a diferença e quem são elas. Mas, Vanessa, seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Não sei se é boa tarde ou boa noite, como vocês vão ouvir, né, a entrevista. Mas estamos aqui para bater um papo bem legal. E olha, aqui no Rede Social Entrevista, nós estamos numa rede social. E eu costumo dizer que a gente precisa construir o seu perfil. Então, qual é o perfil atual da Vanessa? Qual é a idade da Vanessa? A Vanessa nasceu aonde? Quem é a Vanessa? Eu me chamo Vanessa, tenho 43 anos. Resido em Caieiras, mas morei muito tempo em Perus, né? Minha infância foi em Perus, né? Sou formada em técnica em enfermagem, porém, após a doença do meu pai, eu desisti. Não desisti, né? Porque é o amor, a gente não desiste. Eu cuido dos pacientes em casa. É um perfil bem diferente, né? Porque hoje muitas pessoas conhecem a sua empresa, daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto da empresa, mas uma novidade, a Vanessa, técnica de enfermagem. Só que, Exato. Vanessa, vamos voltar um pouquinho aqui. Antes de você ser a técnica de enfermagem, você falou que hoje reside em Caieiras, mas viveu um bom tempo em Perus. Como é que foi a infância da Vanessa ali em Perus? Era aquela menina de estar na rua, estar brincando, ou era mais reservada, dava mais atenção aos livros? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi excelente. Até comento com a minha filha que hoje em dia as crianças não sabem o que é uma infância, né? Na minha época a gente ficava na rua, brincava na chuva, na lama. Meus pais sempre foram muito acolhedores, né? Meu pai, ele sempre foi muito rígido, porém muito amoroso, né? Então nós fomos criados numa rigidez que hoje em dia eu não vejo, né? Na questão de saber aonde o filho vai, com quem foi, né? Mas a minha infância foi excelente. Você Sinto pode muita aproveitar falta. bastante. Exato. Aproveitou bastante ali em Perus. E quando você vem para Caieiras? Você passou ali infância, adolescência e veio depois de um tempo para Caieiras? Ou houve essa transição na infância? Então, eu vim após o casamento. Eu casei já velhinha, com 28 anos. Porque hoje em dia as pessoas casam muito cedo, gente. Vocês não aproveitam nem a infância, nem a adolescência, já parte logo pro casamento. Mas eu casei com 28 anos, fui morar na cidade de Amparo, que é uma cidade muito gostosa, Bi. Nossa, se eu pudesse, eu voltaria para lá. É muito próximo da natureza, tem muitas coisas para fazer. Nossa, é muito gostoso. E aí, num determinado tempo, eu fiquei lá morando, eu acho que quase 5 anos. Eu fiquei grávida da minha filha Sim. e a minha gravidez era de alto risco. Como lá eu não tinha parentes, só amigos, como diz o meu esposo, eu fui trabalhar primeiro, mas ela conhece a cidade inteira. Eu fui depois, mas já conhecia quase a cidade toda. Então eu precisei voltar. E aí eu voltei para Perus,
né? Morei um tempo na casa da minha mãe para poder ter a minha filha. E aí, quando a Valentina nasceu, eu fiquei um tempo lá, né? Mas já tinha adquirido a casa em Caieiras. E aí, meu pai, como estava doente de câncer, né? Ele ficava, não vai embora, fica Sim. aqui. E aí, eu acabei ficando um tempo. Infelizmente, ele faleceu e eu morava lá ainda, né? E aí, depois eu vim para Caieiras. Aí, eu tô em Caieiras aproximadamente 9 anos e pouquinho. Você falou dessas mudanças, né? Na sua vida foram Sim, muitas mudanças, mudanças de realidade, mudanças de profissão também. E lá em Amparo você chegou a trabalhar em uma área totalmente diferente da saúde? sim. Eu trabalhei com desenvolvimento infantil numa ONG da família Beira lá, que eles são proprietários da Química Amparo, que é a IP, a gente conhece como IP, né? E eu trabalhei lá com eles durante 1 ano e 6 meses, uma experiência assim excelente, porque embora eles não tenham lucros, eles são extremamente profissionais e amorosos com as crianças, né? Então eu entrava das 7, saía às 17h30, né? E aí as crianças tinham todo um preparo lá, entrava, a gente dava banho, trocava, colocava a roupa da creche, tinha todas as atividades e 5 refeições. Aí eu fiquei lá um tempo, que foi esse 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Depois eu fui trabalhar na Chefa. Aí lá eu já trabalhava com vendas, né? Eu cuidava da parte Isso lá em comercial, Amparo. lá em Amparo. Eu cuidava da parte comercial da empresa Chefa. Aí você teve essas duas experiências totalmente diferentes, né? Sim, Porque a chefa, ela trabalha numa área totalmente diferente do que você trabalhava com crianças. sim, Isso foi construindo a Vanessa, que hoje chega a ter uma profissão, que daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, mas houve essa construção. Essas mudanças que você teve, o que realmente mudaram na Vanessa? Não sei, eu vou fazer uma sugestão aqui. Questão de maturidade, um choque de realidade, ou potencializou quem você já gostaria de ser e lá você teve a oportunidade? O que que mudou? então, Abi, assim, eu sempre trabalhei com vendas. Sim, Na realidade, eu comecei com 15 anos. Na realidade mesmo, com 12. sim, Eu dava aulas de reforço pro pessoal lá da minha rua. E aí depois, a minha mãe, como eu já comentei com vocês, eles são pais muito, muito rígidos, né? E eles não deixavam a gente pro shopping, que nem a juventude sai pra caramba, né? E eu naquela época eu falava, meu Deus do céu, eu queria tanto sair, nunca pude. Play Center, não conheço. Não conheço o Play Center. Minha mãe nunca me deixou ir numa excursão. Mas por quê? Devido àquele cuidado que hoje em dia falta um pouco nos pais, né? Infelizmente. E aí, eu trabalhei no shopping 10 anos. Entrei como vendedora e saí como gerente. E aí, depois eu casei. Mas assim, eu sempre fui muito madura, muito responsável, né? Sempre tive a responsabilidade de entregar boas notas, mesmo não trabalhando, é minha obrigação. Entregava boas notas, meu quarto sempre foi muito bem limpo, bem organizado, porque eu falava assim, na minha cabeça eu pensava assim, meus pais fazem de tudo por mim. sim. Então, o meu retribuir no momento é trazer boas notas, ser uma boa filha, dar um bom exemplo. E eu cresci assim, né? Sempre gostei de trabalhar. Quando não dava certo numa coisa, eu ia, buscava outra. E essa é a minha vida, trabalhando sempre. E aí você é filha única, tem outros irmãos? Não, eu sou a mais velha de 3 filhos. Eu tenho um irmão de 31 anos e uma menina de 38. 31 não, gente, 38. Pra mim ele é um bebê, gente. E tem a minha irmã caçula que tem 30. E você já desenvolveu então a sua maternidade, tendo irmãos mais novos. E você citou aí do Play Center, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei bem curioso aqui. Você não conhece o Play Center, mas você é uma pessoa corajosa? Se você fosse lá no Play Center, você ia aproveitar? Ou ficou só o desejo, se você fosse lá era só para olhar, você ia andar dos brinquedos? Olha, Bia, você me pegou, viu? Porque eu não sou corajosa. Já fui no Hop Hari, Sim, porém, o brinquedo.
eu andei no brinquedo mais perigoso que tinha, mas depois também não queria brincar mais em nada, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu sou meia medrosa. Então, mas por que que eu fiz essa pergunta? Será que você é corajosa? Porque eu digo que sim. Porque você fazer uma mudança de cidade é muito maior o medo do que enfrentar um brinquedo, um Exato. parque de diversões. Existe uma segurança maior no parque de diversões do que você fazer uma mudança que não há segurança nenhuma, né? Verdade. É arriscar. E também você desenvolver uma maternidade bem muito mais cedo do que poderia, porque você teria ali os irmãos sempre ao lado para poder educar, trabalhar, também tem que ter um ato de muita coragem. Sim. E você falando sobre a sua gravidez. Nasce a Valentina, você chega em Caieiras e na criação dela você vê os efeitos das experiências que você teve de cuidar dos irmãos na sua filha? Sim. Na realidade, eu tento aplicar com a Valentina tudo que me foi passado pelos meus pais, Sim, né? Porém, hoje em dia, mesmo você querendo adequar o que você aprendeu, como você foi criada, as crianças de hoje em dia elas já nascem diferentes, né? Mas assim, eu costumo dizer que eu sou mais rígida que o meu esposo em casa, né? Então assim, eu dou passo regras, claro. né? Falo para ela, olha, arrume seu quarto. Só que a minha filha, ela tem 10 anos, ela é maior que eu, mas ela é uma bebê, gente. Uma bebezona. Mas ela é muito educada, muito gentil, tem boas notas na escola, é uma das melhores alunas da classe. Então, um pouco eu me vejo nela, né? Dessa questão de ter o respeito com os pais, porque na minha época você não podia passar na frente dos pais, Sim. né? Se você respondesse assim, a mãe, minha mãe é pernambucana e é brava. Então, assim, eu tento repassar tudo que meus pais, a minha criação para ela, né? E de onde vem a Valentina Cakes? Por que você teve essas experiências, trabalhou para pessoas, teve a sua gestação, hoje é mãe e agora você tem que gerar uma empresa, conduzir uma empresa. Sim, A educação, o respeito que você traz dos seus pais, hoje precisa ser colocado em prática para cuidar de pessoas, pessoas que às vezes você nem conhece pessoalmente. Como nasce a Valentina Cakes na sua vida? então a Valentina Cakes nasceu quando a Valentina nasceu, né? O meu pai, como eu já citei, ele estava com câncer, né? E meu pai, ele sempre foi muito contra colocar criança muito novinha na creche. Sim, Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu não queria ficar parada, né? Então, eu quis buscar uma outra oportunidade quando a Valentina nasceu. E ele falava para mim: você não vai trabalhar fora. Mesmo eu casada, viu, gente? Meu pai mandava em mim. Então, assim, ele falava: você é inteligente, vai buscar alguma coisa para fazer. Só que na rua da minha mãe, onde eu morava, se eu não me engano, são 18 confeiteiras. E eu falava: meu Deus, pai, como é que eu vou vender alguma coisa aqui, né? E a minha mãe, ela sempre trabalhou com comida. Então, ela fazia bolos, ela fazia refeições e eu saía para entregar. Então, ele falou: ai, vê se inventa alguma coisa. Na época, a moda era o bombom de uva com morango e leitinho. E aí eu fiz, né? Comecei a vender e as pessoas falavam assim: Vanessa, mas você faz bombom, por que não faz brigadeiro? Aí fui pegando curso na internet, gente. Fui fazendo curso na internet, fiz os doces. Ah, mas por que não faz bolo? Mas eu não sabia fazer nem bolinho de chuva. Como que faz, né? Aí fui fazer os bolos. Ai, que massa gostosa, não sei o quê. Fui, fiz aqueles bolos vulcões. Vendia muito bem. Ah, mas por que não faz confeitado? Se vocês veem o meu primeiro bolo de chantilly, vocês saem correndo. Porque nem o ponto no chantilly eu sabia dar, gente. E aí meu pai ficou feliz porque eu não saí de casa, né, sim. para deixar a Valentina na creche. E aí, quando eu vim para Caieiras, aí é que nasceu a Valentina Cakes. Por quê? Porque na minha rua eu não conhecia ninguém, então eu comecei a pesquisar se teria alguma confeiteira, né? Depois fiquei sabendo que tinha uma do lado, mas uma amiga muito gentil, que às vezes a gente trocava ideias, né? E aí eu comecei a vender os bolos. Aí nasceu a Valentina Cakes. E aí o Exato. nome Valentina
por conta da sua filha Exato. Valentina. Então, você tem duas Valentinas Tem. hoje para você cuidar e educar também, Exatamente. porque eu costumo dizer para as pessoas, né, que o empreendedor, se ele ainda não tem um filho, ele já coloca o DNA dele em algum lugar, Sim. que o filho dele ou a filha dele, dependendo da empresa, é a sua empresa. E que se você não educar a sua empresa, se você não cuidar da sua empresa, ela vai te dar muito trabalho e vai pesar no bolso. É verdade. E você tendo duas Valentinas, e hoje o que te dá mais trabalho? A Valentina que veio primeiro ou a Valentina Cakes? É a Valentina, a filha caçula, a Cakes. Porque aí depois eu comecei a trabalhar somente com os doces e bolos, né? Meu esposo ele ficou desempregado um tempo e as contas de casa não param, né? E aí a gente resolveu abrir a franquia da Mr. Fit, né? Que é a comida saudável e zero lactose, zero glúten e zero açúcar. Então a gente uniu, né, a minha clientela da confeitaria com essa nova empresa. Você adotou um filho que é o Mr. Fit, Home Caeiras. Exatamente, exatamente. E essa adoção, você trouxe o marido também? Eu gostaria até de ouvir o nome do marido, porque eu já ouvi marido, marido, mas como é que é o nome do seu marido, O Vanessa? meu esposo chama Roberto e é o meu melhor amigo, gente. E ele é meu parceiro, meu sócio. Então nós estamos nessa jornada juntos, né? Então adquirimos essa empresa. é, Graças a Deus tem dado muito certo. Temos ajudado pessoas que, como eu, porque assim, na nossa época, ontem eu escutei uma pregação de um pastor e eu dei muita risada, porque ele falou: na nossa época de criança, a gente comia barro e não tinha nada. Hoje em dia você toma leite e é restritivo, né? Então, assim, tenho ajudado pessoas, porque muitas pessoas têm, né? Restrição à lactose, a glúten, a açúcar. Então, a nossa refeição, ela é super saudável, né? E nós chegamos num ponto muito interessante, que quem nos assiste já sabe que nós temos aqui, que é o Verdades e Mitos. Eu gostaria que você, Vanessa, me ajudasse aqui com verdades e mitos dentro da sua profissão, dentro da alimentação. O que para você hoje é um mito muito grande que as pessoas ficam espalhando? Essa questão de falar que você tem que reduzir muita coisa para você poder emagrecer. Eu já fui obesa, né? Hoje em dia tô no processo ainda, já perdi 14 quilos, porém eu como de tudo, Abi, né? As pessoas às vezes elas adoecem pensando que o que elas comem, né? Claramente que você não vai comer exageradamente. É uma reeducação alimentar que você tem que fazer, né? Então, assim, as pessoas acham que eu não posso comer carne, não posso comer isso, não posso comer aquilo, mas não, gente, é a quantidade, né? E como essas alimentações vão se adequar dentro do seu período do dia, né? Comer de 3 em 3 horas, né? Tomar água, essas coisas fazem muita diferença, porque assim, agora não que eu tenha empresa, né? Mas antigamente eu comia doce, não era aquele montaréu de doce, né? Porque a gente sente vontade, né? O seu estômago, o seu organismo está acostumado com uma alimentação desregrada. Então, se você reduz, você começa a passar mal, né? Então, assim, é mito. Se você deixar de comer tudo de uma vez só, não pode, gente. Quantidades menores. E uma verdade que as pessoas não conhecem da alimentação saudável, que hoje você trabalha com esses produtos. A verdade é essa. Comer de 3 em 3 horas faz um grande efeito no seu organismo. Não fiquem sem comer muito tempo, gente, porque eu vejo a diferença, né? Vejo a diferença. Embora eu não coma muito. E engraçado que, assim, eu era obesa, porém, nunca fui, assim, de comer muito, assim, na questão de devastar, né? Mas, assim, ansiedade. A ansiedade é uma coisa que acaba. Então, não se apeguem a esse ponto. Se eu comer de 3 em 3 horas, eu vou estar engordando. Não, gente. Aí é o contrário, porque o seu organismo ele vai trabalhar de uma forma que ele vai quebrando essa gordura e vai fazendo você emagrecer. E eu não entendia isso,
mas agora eu consigo perceber que é verdade. Verdade ou mito? Se eu comer doce, eu vou passar mal, se eu tenho problemas com a questão da diabetes e tal, ou existe doces que são saudáveis para até pessoas que têm essas dificuldades? Mito, porque existem os doces saudáveis. E eu posso te garantir. Nós temos uma linha completa. Doce de leite. Gente, doce de leite parece aquele doce de leite de Minas. Zero lactose, zero glúten e zero açúcar. Tenho vários sabores, que é um pote gelado de doce cremoso também. Zero açúcar, zero lactose. Tem as porções de 50 gramas, mousse de maracujá, mousse de limão, bolo de cenoura. Gente, parece que vocês estão comendo os tradicionais. Dá até vontade de comer mais de dois, né? Mas assim, é super saudável, então é mito. Verdade ou mito que os sucos da Mr. Fit Home Caieiras são apenas para as pessoas que fazem academia? É mito. Os nossos sucos servem para todas as pessoas. Gente, são sucos funcionais. Então, nós temos, se eu não me engano, 12 tipos de suco. São funcionais. Então, ele ajuda na diabetes, na glicose do corpo, no inchaço, na questão da pele. Então, nós temos uma grande variedade de sucos. E é mito. Vanessa, as pessoas querem saber de mais verdades e mitos, mas agora nós vamos falar dos nossos apoiadores. Continue aí que daqui a pouco tem mais verdades e mitos com a Vanessa, proprietária da Valentina Cakes. Fique aí. Esses são os nossos apoiadores. Siga as redes sociais de cada um deles. Barbearia do Galo Oficial no Instagram. Também Talento Car no Instagram, @talentocar, para você cuidar do seu carro. E também nós temos os nossos patrocinadores. Mr. Fit Home Caieiras. Temos aqui o suco que é para você se hidratar e cuidar da sua saúde. Temos aqui a amostra, mas você pode experimentar na sua casa. Siga nas redes sociais Valentina Cakes. E aí você vai encontrar todos os produtos do Mr. Fit Home Caieiras. Não é só para atletas, mas você que cuida da sua saúde, adquira já seu suco da Mr. Fit Home Caieiras. E também nós temos o apoio da Vó Alzira, fábrica de bolos Vó Alzira de Caieiras. Hoje a Valentina vai experimentar aqui o bolo formigueiro da fábrica de bolos Vó Alzira de Caieiras. Siga também o Instagram e leve para sua casa para tomar o seu café da manhã, seu café da tarde ou reunião de família. Fábrica de bolos Vó Alzira de Caieiras. E mesmo com essa alimentação, você tendo a alimentação regrada e saudável, você precisa treinar, você precisa estar fisicamente em atividade. E aí o nosso novo patrocinador, nosso novo apoiador, que é o Ti Personal, Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Você segue @tipersonal e aí você vai ter a oportunidade de cuidar da sua saúde. Eu já tenho aqui a minha regata personalizada da Ti Personal para poder treinar, cuidar da minha saúde. E eu vou começar nesse mês de fevereiro a poder treinar, cuidar da minha saúde e sabendo que eu vou estar treinando, cuidando da minha saúde mental e física e também me alimentando de maneira saudável com os nossos parceiros. Valentina Cakes tem várias oportunidades de se divulgar, mas tem que enfrentar verdades e mitos. A gente continua no quadro aqui Verdades e Mitos. Verdade ou mito que existe uma concorrência entre pessoas ou empresas que trabalham com alimentação? Infelizmente, verdade. Só que assim, gente, eu creio que a concorrência ela deve ser saudável, né? Dentro de um limite. Tem gente que foge um pouco desse limite aí. Eu não sou tão concorrente assim. Por quê? Porque eu tenho várias amigas confeiteiras e tenho várias amigas que trabalham com comida saudável. E uma ajuda a outra. E eu acho isso importante, Abi. Sabe por quê? Porque uma hora a gente não tá. Porque assim, eu trabalho só. Então, assim, às vezes eu pego uma quantidade de encomenda e aí a cliente fala, mas eu quero. Então, se eu tenho uma rede de amizade que sei que trabalha bem, por que não indicar?
o mundo é tão grande, né? A gente precisa um ajudar o outro, gente, porque concorrência desleal não é legal. Eu vou até citar um caso que é muito interessante. O meu irmão, ele é dono de um empreendimento e no bairro onde ele trabalha tem outros também que trabalham com essa área, né? E uma vez ele estava ali trabalhando e chegou um concorrente, né, o dono de outra empresa. Aí chegou e falou pro Bima, me ajuda aí que eu estou precisando de tal material. Aí meu irmão falou, qual a quantidade que você precisa? Aí ele falou, eu preciso de meia garrafinha. Ele falou, não, leva duas. Aí ele falou, tá, depois a gente acerta. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. E o concorrente, vamos dizer, levou o material e utilizou lá para poder Sim, cuidar da beleza da pessoa, que ele trabalha na área de estética, de beleza das pessoas. E foi muito interessante. E numa situação depois que se passou, nós estávamos ali, ele cuidando dos clientes, e chegou esse mesmo concorrente lá na porta e disse: Olha, eu vim trazer esse cliente. Era um cliente deficiente visual que o que fizeram? Ele perguntou aonde é que fica o estabelecimento do Bima. E disseram: É esse aqui. E não era. Levaram em um outro lugar que trabalha também na mesma sim. área. E aí o dono disse: Não, peraí, entra aqui no meu carro. Foi, colocou ele lá, eu vou te levar na onde o Bima trabalha realmente. Só o cliente é seu. Me levaram lá, tentaram me ajudar, mas não me ajudaram. Estão enganando o cliente. Sim. E se ele é seu cliente, está aqui. E aí meu irmão falou: Nossa, é interessante, né? Mas por que você fez isso? Você lembra do produto que eu precisei que você me deu a mais? Tá aqui, o Exatamente. cliente é seu. Então houve essa troca. Eu sei que não é sempre que vai acontecer, não é com todo mundo, mas é interessante saber que existe também dentro da alimentação Sim, essa parceria, mas não é com todo mundo. exatamente. Verdade ou mito? Não vou comer esse tipo de alimentação, marmita fitness, suco fitness, porque eu não quero experimentar gosto de remédio. Mito! Sabe por quê, gente? Porque eu tinha esse preconceito, que a comida restrita tinha gosto de remédio, porém não tem. E eu posso provar. Gente, assim, ó, tem clientes minhas que são, né, restritivas ao açúcar e ao glúten e falavam para mim assim: ai, Vanessa, mas será que eu vou pegar para experimentar? Às vezes eu comprava marmita, porque assim, a comida ela não dá tanta diferença. Porém, a sobremesa, as pessoas acham que dão, né? Então, assim, a pessoa comprava marmita, levava, nossa, que marmita saborosa, mas eu queria tanto a sobremesa, mas eu não vou comprar porque tem gosto de remédio. Então, eu mandava um brinde. E aí a cliente falava, você me enganou, porque essa sobremesa não é restrita. E era sem lactose, sem glúten e sem açúcar. Então, assim, é totalmente mito de que a sobremesa saudável tem gosto de remédio, que é ruim, que é amarga. Muitas pessoas às vezes acham que é amargo, né? Mas não é, gente, é uma delícia. E se você não tiver controle, você come uma, duas, três, quatro, cinco. Verdade ou mito que alimentação saudável é muito mais caro do que alimentação desregrada? É mito. Sabe por quê? Porque eu tenho marmitas a partir de R$18,90. Então, assim, gente, É, dá para você fazer uma programação durante a sua semana, porque eu tenho clientes que fazem lá programação da semana, com marmitas de R$18,90, de R$21,90, e são porções que, porque as pessoas falam assim, ai, é muito pouquinho, né? Não, gente, tem marmita de 300, de 250 e de 350 gramas, né? Para você ter uma ideia, se às vezes eu tô muito atarefada lá e aí não deu tempo de fazer uma salada e nada, eu vou lá, pego minha marmitinha, 350 gramas. Come eu e a Valentina. Apesar que a Valentina come um pouquinho mais que eu, mas, mas dá para duas pessoas se você não comer aquele montaréu. E se você comer bem, 350 gramas traz aquela saciedade para você, você passa o seu horário do almoço tranquilo até chegar à janta. Verdade ou mito, como você citou a questão da Valentina? Verdade ou mito que a alimentação saudável é só para adultos, crianças não podem comer? É mito, sabe por quê? Porque as crianças hoje em dia tendem a querer comer só fast food, Sim. né? Então, assim, a comida baseada dentro da nutrição saudável, ela vai trazer uma infância para a criança saudável, né?
Então, assim, eu conheço crianças que têm a idade da minha filha que são diabéticas, né? Mas não devido a alguém da família ter, mas devido ao consumo excessivo de açúcar. Então, é mito. A comida saudável faz muito bem para a sua criança. Então é uma alimentação que é para a criança, para o jovem, para o adulto, para o vovô e para a vovó também podem se alimentar. Exatamente. E Valentina, é algo que fica marcado na cabeça das pessoas. Verdade ou mito? Você já perdeu a sua personalidade? Você não é mais a Vanessa, você é a Valentina Cakes? Eu já. As pessoas já não me chamam mais de Vanessa, me chamam de Valentina. É verdade. É verdade. Porque assim, as pessoas associam a empresa à pessoa, né? Aí as pessoas conversam, conversam, conversam. Ou se não, assim, é, eu tenho o meu Instagram pessoal, né? E as clientes me seguem também no pessoal. Tem umas que me chamam de Kel, que é a Val, minha querida. Ela me chama de Kel. Por quê? Porque lá tá Quezinha. Sim. Porque os meus sobrinhos me chamam de Quezinha. Então, assim, quem me conhece há muito tempo me chama de Nessa, de Van, né? De Vanessa. Quem conhece pela Valentina Cakes é Valentina, né? E tem umas que já me seguem na rede pessoal que me chamam pelo apelido que tá na minha rede pessoal. Verdade ou mitos? Que pessoas que são amigos da empresa acham que por ter amizade vão comer sempre de graça. É mito, gente. É mito. As pessoas hoje em dia elas respeitam bem essa o profissional separa, né, o profissionalismo do pessoal, né? Então é mito. É porque você citou assim, às vezes eu mando uma degustação, mando um brinde e tal, mas as pessoas também têm que entender que uma hora você tem que comprar o combo, não dá para ficar sempre Sim, mandando, né? exatamente. Na realidade, os brindes são enviados para pessoas que compram a marmita, né? Aí falam assim, ah, mas eu queria provar a sobremesa, mas não quero gastar dinheiro porque vai que eu não gosto, né? Então eu provo que a sobremesa é boa, né? Então eu envio. Mas aí a pessoa, quando for comprar a próxima marmita, já pede sobremesa, já pede o suco, porque sabe que é uma refeição saborosa e de qualidade. Verdade ou mito? Se eu tenho uma empresa que trabalha com alimentação, eu nunca vou comprar em outra empresa que também trabalha, porque eu não quero fortalecer a concorrência. É mito, gente. A gente tem que ajudar, né, o comércio local, né? E eu tenho, às vezes, não é 100%, gente, que eu fico o tempo inteiro na refeição saudável, porque eu também sou humana, né? Então, às vezes, eu peço um burger, né, uma pizza, mas aí a gente come meio que pouquinho, né? Para não extrapolar para não perder a semana que programamos, né? Mas é mito. Vanessa, nós chegamos no momento rede social do Rede Social Entrevista. A hora que eu te pergunto o que atualmente você tem dado like, o que você tem dado dislike e o que você gostaria de compartilhar. Começando pelo like. O que a Vanessa, proprietária da Valentina Cakes, tem dado like atualmente. Eu dou like no projeto Bilu. Sabe por quê? Porque eu amo esse projeto. É um projeto que tem ajudado muitas crianças e me ensinou. Eu sempre fui participante de muitas coisas, Sim. né? Nessa parte de ajudar e tudo. Mas eu vejo o amor com que eles trabalham, sabe? De responsabilidade. Eles tendem a abraçar, né? E isso é super válido, é super bonito, porque no dias de hoje é difícil cuidar com amor. Mas o Projeto Bilu, ó, E o que você dá dislike, o que você desaprova atualmente? o que eu desaprovo atualmente é a ganância, né? E a falta de amor ao próximo, porque existe muito, né? Então, outro dia passei por uma situação, a semana retrasada com o meu cunhado, ele ficou doente, precisávamos ir para o UPA levá-lo, né? E ali chegou um senhor pelo resgate, um senhor já de idade, e ele estava dormindo debaixo do pontilhão de perus, né? Então, ele tomou toda a chuva, então assim, ele entrou dentro do consultório
E assim, o que eu vi é o que nós estávamos conversando, né? Sobre a questão da saúde. O que eu vi, assim, eu fiquei muito chateada. Se você estuda para aquilo, eu creio que você já sabe o que você vai enfrentar, né? Então, assim, por um lado, a profissional que estava lá no consultório foi muito, assim, desdenhando, né, daquela situação. Porém, a enfermeira foi de um amor tão grande que parecia que ela estava cuidando do pai dela. E eu achei aquilo tão lindo, né? Então ela veio e falou: Olha, vamos tomar um banhozinho, vou te dar uma comida. Levou, deu banho, trouxe. Senhor cheirosinho. Ele falava assim: Eu já fiz o que você me pediu, agora eu quero a comida. Então eu acho lindo essa parte e desaprovo a parte Da ganância. da ganância e da falta de amor. E agora chegou o momento de compartilhar. Se você quiser compartilhar uma promoção, uma novidade da Valentina Cakes ou da Mr. Fit Home Caieiras, fique à vontade. Então vamos lá, gente. Quem assistir aqui, quem acompanhar o jornalismo, Rede Jornalismo, vai ter 10% de desconto nos nossos pedidos. E a primeira pessoa que comentar no post que o Abi vai fazer, vai ganhar um kit saudável. Olha, então se liga aí. Se você for o primeiro a comentar o corte do compartilhar do Valentina Cakes, você vai ganhar um kit saudável, é isso mesmo. Exatamente, um kit E se saudável. você marcar também a Valentina Cakes e o Rede Social nos cortes, você recebe 10% de desconto. Melhor do que isso, é só você comentar e se Exatamente. alimentar também da Valentina Cakes. É verdade. Suas considerações finais, seus agradecimentos. Mais uma vez, eu te peço para divulgar as redes sociais da empresa e também adotar outras pessoas a Valentina Cakes. Gente, é um prazer imenso estar aqui, viu? Gostei muito da entrevista. Sou meio acanhada, porque é o que eu falei para a Abi, em casa é diferente, né, gente? A gente grava lá, mas é diferente. Estando aqui diante do profissional é diferente. Mas agradeço a oportunidade em divulgar a minha empresa, né? E fiquei muito feliz de participar. E qual o Instagram para as pessoas acompanharem? É Valentina Cakes, Mr. Fit Home, Caieiras, tá bom? E temos também da minha avó Caieiras. Divulgue também, né? Da minha avó Caieiras é a nossa empresa de massas, né? Temos ela também, massas e molhos, massas artesanais. Então, clique lá. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história da Valentina Cakes, da Mr. Fit Home Caieiras e também da Vanessa, que é a proprietária e mãe também dessas empresas. Então, eu quero pedir mais uma vez para você seguir as redes sociais da Valentina Cakes, também seguir as redes sociais dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores e se inscrever no canal. Essa foi a nossa entrevista número 13 e eu conto com você. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. E agora a gente vai se deliciar do nosso bolo da vó Alzira Vamos lá. Cagueiras.